Boa tarde, pessoal. Tudo bom com você? Com vocês aí? Pessoal, eu vim aqui falar um pouquinho sobre um fenômeno que acontece aí, né? Tem alguns que estão perguntando aí, os colegas aí perguntando, professor, fala aí sobre inversão térmica para nós aí, né? Então, pessoal, é o seguinte, a inversão térmica aí, pessoal, todos esses fenômenos, esses problemas que acontecem na natureza aí também, inversão térmica, chuva ácida, né? A ilha de calor, né? Todos esses fenômenos aí no caso, tudo isso que acontece aí no caso, no caso aí vem do aquecimento global, né? O aquecimento global, como vocês sabem aí, né? No caso, o aquecimento global aí, ele é um fenômeno natural que ajuda, no caso, a aquecer a Terra, senão a Terra seria gelada, né? Precisa ter o aquecimento global, né? Mas o problema é que o ser humano, com desmatamento, né, no caso aí, queimadas, né? Ele vem agravando mais esse fenômeno natural, quer dizer, ele vem acelerando, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Então, pessoal, é o seguinte, é como se fosse lá o aquecimento global, né? Se você pensar, né? Então, o que acontece? Todo esse calor, caso, por isso que fala, é como se fosse um efeito estufa, né? Como se fosse uma estufa, né? Então, todo esse calor aí, no caso, vai criar, aí, no caso, poluente, no caso, queimada, o CO2, vai criar uma camada de ar poluente abaixo da atmosfera, fazendo com que, no caso aí, que aqueça muito mais a Terra do que deveria, né? É a mesma coisa de você, no caso, ao invés de colocar, vamos supor lá, uma manta, você colocar 3, 4 cobertor aí com calor, né? Então não tá tão frio, você vai suar, você vai passar mal, né? Então o aquecimento global, esse aceleramento do aquecimento aí, funciona dessa forma, né? Então o que acontece? É como se eu olhar uma estufa, né? Vocês viram aquela estufa de salgadinho, né? Então o que acontece? Tem uma chapa quente embaixo ali, né? Dessa chapa quente e tem o vidro, né? Faz com que o salgado fique quente ali, né? Mantenha, né? Ali no caso, né? Então vai acontecer, porque esse calor aí, no caso, ele quer subir, mas tem o que acontece, né? Tem aquele vidro, né? Então não impede ele subir. Então esse, no caso aí, esse fenômeno acontece dessa forma também, né? Então esse calor quer subir, no caso, todo esse ar poluente, no caso, tem outra camada muito poluente lá, né? E vai manter esse calor aí, no caso de poluente, né? Esse calor aí na superfície da Terra, né? Então a ilha de calor, no caso, funciona dessa forma, né? Então esse ar aí fica no meio da cidade, dos prédios, né? Então à noite esse ar aí, no caso, ele quer sair, que as moléculas de ar estão agitadas, no caso, né? Elas vão querer sair, mas elas são impedidas, né? Aí no caso são impedidas por quê? Temos a camada de ar frio, né, na atmosfera. À noite nós temos essa camada de ar frio, ela quer sair, essa camada não deixa, né? Ela vai ficar aí, essa camada aí, e essa camada de poluente abaixo. Então, falando da chuva ácida também, né? Quando chove, o que acontece? Esse poluente se forma tudo, ele desce para a superfície, né? Aí em forma de chuva ácida, né? A chuva já vem contaminada com esses poluentes, né? E essa ação térmica também, no caso aí, funciona dessa forma também, né? Quase parecido, mas não é. É um fenômeno diferente do outro, né? Então aí o que é essa ação térmica aí no caso? Esse ar poluente, no caso, de madrugada, no caso aí, né? Ele vai descendo, né? Que no caso aí no caso com a temperatura do mais frio, né? Faz com que a parte desse ar aí no caso desça a superfície, né? E ele vai ficar numa superfície, vai ficar mais baixo esse ar poluente, né? Daí no caso, quando os raios solar, amanhece o dia, nesse raio solar atinge a superfície, esse ar poluente que está aí, no caso, que foi levado pelo sereno da noite, né? Esse ar poluente, ele quer voltar, ele está lá, mas ele não consegue, entendeu? O sol não consegue atingir ele.
Então quando vai atingir ele já é umas horas do dia, né? Então daí que esse ar vai subir, esse ar poluente aí, a atmosfera. Então é uma consequência, tudo com base no aquecimento global também que acontece essas coisas, né? Então, para discutir isso aí, então já começa a gente já pensando no aquecimento global. O aquecimento global como fenômeno natural, como a gente falou, e aí outros tipos de fenômeno aí, no caso, que vai acontecendo, né? Através desses, né? Então, no caso que a gente tem que fazer, igual a gente falou aí, no caso, estrutura mais adequada, estrutura verde, né? No caso, você hoje em dia pintar com cores mais claras, né? E no caso, prédios, casa, deixar um pouco mais afastadas, né? As cidades, já construir, já planejamento, já deixar um pouco mais afastado uma da outra, já, né? Os lugares, entendeu? A pista, o asfalto também, né? Já temos cidade inteligente, né? No caso aí, você pintar o asfalto também com cores mais claras, né? No caso, que vai ajudar também, aí no caso, a, aí no caso, a refletir mais o sol, né? No caso aí, né? Então, tudo isso aí vai poder estar ajudando também, né, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Então, trabalhar aí áreas verdes, né? Trabalhar de acordo com a natureza, né? Que a natureza está um problema sério, né, pessoal? Aí no caso. E por que acontece aí no caso, né? Então, será que sempre foi assim, não? Né? No caso, se a gente pensar bem antes, né? Vamos por 300 anos lá de Cristo, bem antes, no começo, não era desse jeito. Né? Então, o ser humano aí, no caso, tudo que ele, né, no caso, retirar da natureza, sempre a gente vai ter que retirar, né? A roupa que vestimos, a água do nosso corpo que a gente bebe, 70% é água, né? Nosso corpo. Então tudo a gente vai ter que retirar da natureza. Né? Só que a gente precisa o quê? Retirar, mas com consciência, né? Pensando na próxima geração, pensando no que isso vai fazer, né? Ali. Então o que o ser humano fazia, né? Vamos supor, as primeiras tribos, né? Vamos supor, se caçava um animal, vamos supor, um animal lá, era abatido, caçava, essa caça era dividida, né? Com todos ali da tribo, né? De acordo, né? Vamos supor, com cada pessoa, né? Era repartido esse alimento, né? Então não era, tinha uma harmonia, né? No caso aí. Então ali vivia na harmonia, né? E aí mesmo também no caso aí, as primeiras cidades que foi surgindo, né? Mesmo ainda tinha aquela harmonia com a natureza, né? Entendeu? O ser humano, ele, ele plantava, ele fazia, né? Mas tudo de acordo com que ele, né? Com a alimentação das pessoas ali, né? Não produzia assim excedente, né? A mais, né? Então quando começou mesmo Roma já começou a se evoluir, né? Então já precisava já produzir mais, né? Quer dizer, você tem que plantar já mais do que precisava, porque para alimentar, vamos supor, soldado, outras profissões, né? E assim foi indo, né? Então o ser humano, mas ainda tinha um lado de harmonia, né? No caso, né? Mesmo com os senhores feudais, esses lados aí, né? Tinha esse lado da harmonia ainda, né? Quando começou mesmo, né? No caso aí, o sistema capitalista avançar, né? O sistema também aí no caso, as empresas, no caso, as fábricas, né? No caso aí, lá para o século XVIII, metade do século XVIII mais ou menos, né? Que as primeiras revolução industrial aí no caso começou na Inglaterra, né? E ela foi se espalhando pelo mundo aí, né? Aí já começou a desarmonia do ser humano com a natureza, né? Porque retirar muito da natureza, muito excedente, né? Que é mais do que, né? Então o consumismo vai colocar as pessoas propaganda, né? Para consumir cada vez mais. E aí até com o ser humano com o outro, né? No caso aí, a exploração do trabalho, da mão de obra, né? Aí no caso. Então tudo isso aí. E aí o ser humano foi poluindo cada vez mais, né? Poluindo, aí desarmonia com a natureza, cada vez mais poluindo rios, poluindo a atmosfera e sérias situações que estão acontecendo, né?
Então, pessoal, aí todos esses problemas que a gente falou aí, no caso aí, do aquecimento global, aí no caso, a inversão térmica e chuva ácida e outros problemas que acontecem aí, tudo isso aí começou com o surgimento aí, no caso aí no caso do sistema capitalista, né, no caso aí, né, no caso esse aumento, né, no caso do consumismo, né, então vamos dizer lá o consumismo. O que é consumir? Consumir é você consumir para você, normal, né, todo mundo precisa consumir. O consumismo já não, você consome, o consumismo ele, no caso, propaga, ele faz com que as pessoas consumam de exagero, né? Então às vezes você vê uma propaganda, vou comprar, às vezes nem está precisando daquele produto. Então o interessante seria o que mais? Reciclar mais, né? Trabalhar com um modo mais inteligente nas coisas, não é verdade? Reciclar, trabalhar, olhar para a natureza, plantar mais árvores, né? E trabalhar de forma positiva, a monocultura, né? Deixar um pouco dessa parte da monocultura também, trabalhar com uma parte mais inteligente, né, pessoal? Ah, um abraço a todos aí, porque eu queria explicar para vocês aí sobre inversão térmica, eu acho que vocês entenderam. Falou, pessoal.